E olha, a violência, a segurança pública ou a insegurança pública são temas agora da nossa entrevista no telão. É o seguinte, um estudo da Confederação Nacional da Indústria, feito a pedido do Globo, mostra que crimes violentos e a escalada dos gastos com segurança privada estão consumindo pelo menos 130 bilhões de reais das empresas brasileiras por ano. Dinheiro que poderia ser usado, claro, para aumentar a produção. Dinheiro que desce pelo ralo. Sobre isso eu converso com Ilona Zabó, que é especialista nessa área de segurança, que é diretora também do Instituto Igarapé. Um prazer falar com você, Ilona. Eu que te acompanho tanto, gosto tanto aí das suas entrevistas. Pois é, Ilona, a violência deixa nossas empresas, deixa o nosso país menos competitivo, né? O custo Brasil aumenta muito diante dessa insegurança. Muitíssimo, Maíra. Boa tarde. Infelizmente, o tema recorrente aí, enfim, no Brasil e no Rio é a crise da segurança, além da crise política. A gente está realmente hoje com esse custo para a indústria de 130 bilhões, mas quando a gente olha o custo total, há poucos anos, há 2 anos, saiu um custo social da violência que era de 258 bilhões. Somado a isso, a gente chega a mais do que 6% do PIB do Brasil. Então, enfim, é muito alto e a gente tem que entender que sem a gente conseguir equacionar a questão da segurança pública, nós não seremos um país desenvolvido. O medo do outro, a questão do ir e vir, o básico da convivência. E não é, infelizmente, a gente sabe que as empresas têm que investir com segurança privada, mas não é o caminho privado que vai nos tirar de onde a gente está. De fato, esse olhar para a segurança pública enquanto sociedade, enquanto governo, enfim, é uma força-tarefa que em tempos de crise a gente vê a tendência a piorar, mas não dá para abrir mão de ter um esforço coletivo nesse sentido, muito menos agora. Que o empresariado, os empresários reclamam muito que acabam tendo que cuidar do que o Estado deveria cuidar. E, evidentemente, nós pagamos impostos, né? Um dado interessante sobre isso, estava consultando aqui, o que as empresas gastam por ano, o valor é 130 bilhões, né? No ano de 2015, ano passado, segundo uma reportagem aqui do G1, todos os estados que são os entes federativos que têm a prerrogativa de cuidar da segurança pública gastaram 76 bilhões, ou seja, mais ou menos a metade ali, né? Ou seja, você vê o tamanho do investimento público na segurança pública, ele é a metade do que as empresas estão gastando, né? Nessa conta acho que entra um pouco de tudo, entre escolta policial, dinheiro que se perde, porque assalto, tem uma pessoa que fala sistema de vigilância, exatamente. E tudo mais, né? Tem gente que sofre com o roubo de carga, tem gente que sofre com assalto no próprio estabelecimento, tem gente que tem que fechar o estabelecimento horas antes, porque está num lugar perigoso, né? A gente vê na questão do roubo de carga, principalmente das empresas de telecomunicações, roubam cabo de cobre. Fala, Flavinha. Não, eu queria chamar a atenção exatamente nessa linha que o Alan tocou, e aí ouvi a opinião da Ilana, porque muito desse custo privado, ele está relacionado a serviços de segurança prestados por forças policiais, militares da reserva. Então, a quem interessa também, né? É uma indústria que é movimentada de certa forma, por agentes que são ligados ou que foram ligados ao setor público. Então, veja que alimentar uma atmosfera de medo, de violência urbana, de guerra urbana, ela também interessa a essa indústria, porque enriquece determinados nichos que deveriam estar nos protegendo via orçamento público. Ilona. Não é isso, Ilona? Sem dúvidas, Flávia. Na verdade, a gente sabe que toda essa, enfim, indústria de segurança privada, como a Flávia bem diz, ela depende, na verdade, dos profissionais de segurança pública. Então, nesse sentido, que a gente tem visto, inclusive aí no Rio, tem uma experiência muito positiva, que, na verdade, os empresários deveriam estar canalizando recursos para projetos de segurança pública. No Rio, o Igarapé tem feito esse trabalho com empresários que estão interessados em apoiar a modernização das polícias. Teve uma doação importante no sistema de análise criminal para a Secretaria de Segurança Pública, que a gente, enfim, fez essa conversa, essa intermediação. E, nesse sentido, eu acho que, num momento como esse, parcerias são muito importantes. Então, se o empresariado também estiver disposto a olhar os problemas dos nós na segurança pública e aí sim investir no coletivo, todos nós estaremos melhor enquanto país, enquanto sociedade. Acho que o momento é muito propício para esse tipo de diálogo. Existem organizações e, enfim, associações, todos os lados tentando conversar, mas essas prioridades têm que estar claras sobre a mesa de que
enfim, não adianta, se cada um olhar por si agora, quer dizer, a indústria de segurança privada, obviamente ela não vai, a gente sabe que ela vai existir, mas o tamanho que ela tem hoje, vis-à-vis o tamanho da nossa força de segurança pública em cada estado, já está ficando, enfim, daqui a pouco, de fato, que país a gente quer, né? Então, a gente sabe que mais armas não é mais segurança, mais policial tão pouco, a gente precisa de inteligência, precisa de investimento em tecnologia, precisa estar, obviamente, olhando para a prevenção. E essa é uma agenda que a gente não fala e tem um momento muito propício com a entrada de novos prefeitos para a gente estar investindo, obviamente, na verdade, antes dessa mão de obra do crime chegar ao crime, tem muito para ser feito aí, a gente fez uma agenda sobre isso, mas as empresas nesse momento deveriam estar olhando em que nós aí da segurança pública eles poderiam ajudar. Porque pensar só na segurança privada, no seu patrimônio, não vai nos levar para uma sociedade mais segura como a gente está buscando. Sandra tem uma pergunta. É um comentário que eu gostaria que você falasse. Eu acho que para a gente é sempre surpreendente quando você vê que é tão separado o público do privado. Eu fiquei ouvindo você falar e lembrando que eu estive no Paraguai ano passado e fui num bairro que era um bairro rico e tinha casas incríveis e a rua era toda esburacada. E aquela diferença, aquele paradoxo me impressionou. Eu falei, como é que a parte que é pública pode ser tão destruída? E num lugar onde as pessoas, na parte que pertence a elas, é tão altamente bem cuidado e com tanto dinheiro. E acho que, então, além da segurança, isso vai para tudo. Vai para a saúde, vai para todas as ideias de que se aquilo não está funcionando publicamente, a solução é você cuidar do seu. Então, talvez se você pudesse falar, isso não cria, no exemplo da segurança, mas nos outros, não cria uma espécie de descrédito no Estado, uma falta de confiança de que o público poderia resolver o problema? Culturalmente, isso cria uma... né? Bom, enfim, eu acho que para pegar o seu ponto, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Quando nós também vamos contribuir para a sociedade, a gente olha primeiro ali a nossa calçada, mas eu acho que a gente chegou num momento, quando a gente pensa a diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento como o nosso, é que tem uma questão de dever cívico, de olhar o todo, e de, na verdade, a gente pensar também do nosso. Óbvio que a gente vai pensar no nosso individual, mas no nosso enquanto nosso bairro, quem são as pessoas que estão passando necessidades perto da gente, tem pessoas que querem abraçar causas em níveis mais amplos, mas eu acho que a gente não tem como, num país como o nosso, avançar sem entender que o governo ele não vai prover tudo, que a sociedade também tem que fazer a sua parte e que num pacto, né, obviamente sem corrupção, onde a gente tenha confiança nas instituições, cada um, de fato, precisa fazer o seu papel. E eu acho que isso falta muito no Brasil. Esse engajamento com a coisa pública. Porque nós todos vivemos numa sociedade que só vai avançar se a gente entender que tem um espaço público que a gente também precisa cuidar enquanto cidadão e não só esperar. Então, vá atrás das associações do seu bairro, vá atrás dos órgãos de governo que estão próximos a você. E na segurança tem essa questão de que se você vê o abandono, se você vê o descrédito, isso tem impacto em todas as áreas. Muitos, quando a gente conversa, em vários países, falam, olha, se você não tem segurança, você não tem nada, porque você não consegue prover os principais serviços, você não tem a confiança, você tem aquele medo do outro, você atravessa a rua. Então, enfim, tem um momento no nosso país que é de unir forças em temas prioritários. Essa divisão que a gente está vendo com a polarização política, para temas como segurança, educação, saúde, ou a gente vai vencer, ou de fato a gente vai ficar, vai todo mundo morrer na praia juntos, porque não tem como avançar pensando no privado nesse sentido. Então, acho que tem um momento aí muito, acho que para aproveitar, tem uma campanha de ação de homicídio que está sendo prometida já há algum tempo no governo federal, acho que vai sair. A sociedade civil está organizando também campanhas onde colocam esse tema de homicídios, porque eu acho que é um tema tão, proteção da vida, né? Um tema tão principal, aí é o primeiro de todos, mas vai ter uma campanha com esforço nacional e regional no ano que vem. E a sociedade como um todo tem que entender que essa pauta é dela, porque segurança não é uma pauta de polícia. Segurança tem uma questão de você se autorregular, tem uma autorregulação da sociedade, e aí tem as leis. E a gente no Brasil conta direto com as leis. A gente acha que o que a gente faz no privado e também na nossa esfera pública não contribui ou, enfim, perturba a ordem e vai sempre para aquela história de penas maiores ou como é que a lei vai resolver.
E não é assim. Os países que, na verdade, são seguros, a regulação começa com você, né? Vai para a sociedade enquanto autorregulação e depois chega nas leis. E é assim que a gente vai conseguir também mudar essa perspectiva no Brasil. Que belíssima reflexão, viu, Ilona? Um prazer falar com você. Acho que esse recado é importantíssimo. A gente tanto falou nesse programa que lá em Brasília parece que é aquela sensação, só penso no meu. Isso não pode virar, se é que já não virou, uma cultura generalizada do vou cuidar do meu, que ninguém está cuidando de mim. Então, fica a reflexão. Um beijo grande para você, Ilona. Até a próxima. Obrigada, hein? Maria. Um abraço a todos. Muito bem, está aqui o Felipe, nosso assinante, Flávia, dizendo o seguinte: mais um item que torna quase impossível se empreender no Brasil. Tem a burocracia, tem o preço. É elemento de custo Brasil, não sem é? dúvida alguma. E aproveitando até o gancho do Felipe, o comentário adicional que eu faria era justamente essa ordem de comparação. A Ilona mencionou que essa indústria, né, de segurança engloba 6% do PIB, né, e é basicamente o equivalente ao peso da indústria cultural, da chamada indústria criativa no PIB, a agropecuária 10% do PIB. Então veja, Maria, o tanto que a gente está desperdiçando de energia, o quanto está custando, né, inclusive para a economia brasileira, porque o custo social é inestimável. Né? Claro. Uma vida é uma vida, né? E ela vale muito, é valiosíssima, cada vida é valiosíssima. Mas veja o tanto de atividade econômica, como bem chamou a atenção o Felipe, nosso assinante, que a gente está perdendo em nome dessa situação insana, né, da insegurança pública. Porque esse dinheiro, quando a gente fala que é dinheiro no ralo, é porque é um dinheiro que eles chamam de custo de transação, mas que não gera nenhum valor. Sim. Então, não é um investimento num ele só projeto onera, legal, né? ele só onera. Corre atrás do prejuízo, né? Não é só Exatamente. atividade fim, então você tem que deslocar recursos humanos, recursos financeiros, mas recursos humanos também, para tratar de uma coisa que, no caso da atividade empresarial, não é seu foco. E tem umas áreas que você precisa, como bem lembrou o Alan, de uma escolta armada, dependendo do tipo de produto que você está transportando, né? As empresas de tecnologia falam, ai, que bom que para a gente tem muitos produtos que são virtuais, os clientes ficam ali na nuvem, mas isso não é a realidade de grande parte do país, que precisa ir e vir com produtos, com transações. Exatamente. E vítimas aí, né, dessa violência, dessa insegurança. Quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar? Não, acho que depois desse banho a Ilona é boa, da Ilona aí, fica até difícil comentar. Sabe, eu achei tão legal que ela falou, a gente também não pode ficar sentado esperando que o Estado faça. Que a gente tem que tomar iniciativas coletivas, né? Esse tipo de atitude, de iniciativa, talvez não seja ainda tão parte da nossa cultura, né? No popular é aquela história, se eu aponto um dedo para você, eu estou apontando 4 para mim, né? Então, assim, toda vez que a gente olha para o poder público, e evidentemente temos que nos indignar, temos que reclamar, e até a nossa cidadania está nisso, né, de protestar contra esses abusos, mas a gente sempre tem que fazer essa reflexão que as autoridades, como brincam os outros, somos nós, né? As autoridades vêm do povo, não é? Nesse cenário de restrição fiscal, esse tipo de parceria, né, de inteligência, né, de associação entre setor público e setor privado na direção de políticas públicas de interesse de todos nós é fundamental, saída, porque não tem dinheiro. O que a gente viu isso não é falar em privatização, não, isso é falar em alianças. Não é nenhum nem outro, é uma composição. O que a gente viu, e aí é o diagnóstico ruim dessa história, é que, por exemplo, na campanha municipal houve uma enorme discussão sobre segurança pública, mas muito pouca contribuição no sentido de proposta que realmente faça a diferença, né? Ficaram discutindo ali. Armar a guarda municipal, basicamente era essa a proposta. É muito pouco. Né? Ou o debate.